Meus amados, a paz do Senhor. Eu fico feliz em participar desse grupo, a qual fui convidado aí pelo meu amigo Gilvan Paz, e já comecei a perceber que nós temos aí alguns pontos de divergência teológica, o que não nos torna inimigos. Pelo contrário, todos nós estamos nos esforçando para chegar ao céu. E o que diverge é esta questão da soteriologia, ou os meios para ser salvos, é justamente aí o ponto que nos divide. E me causa preocupação quando eu vejo este tipo de teologia sendo exaltada, especialmente no nosso meio assembleiano. E nós, evidentemente, que não concordamos com esse posicionamento dos reformados e dos calvinistas, ou reformados / calvinistas, por uma simples razão, ou por algumas razões. E o debate seria muito longo e exaustivo, e a gente acaba gerando grandes textões, e aí vai se pegar link de internet, ficar jogando no grupo, isso tudo não... No fim, a gente continua com as nossas convicções, e a gente apenas enche o grupo de textos e de vídeos querendo justificar as nossas posições. Eu travei um pouquinho aqui porque eu estou com 2 crianças em casa e mês de férias, estou meio descabelado aqui, estava arrumando meu carro lá na garagem, mas eu senti a necessidade de gravar esse vídeo breve. Vamos lá. Reformado, não é? Calvinista fala muito em eleição. Mas o que significa eleição? É predestinação radical? É fatalismo? Significa que alguns já estão eleitos e predestinados para o céu, enquanto outros que já nasceram sem nenhuma chance de salvação, ou seja, predestinados à condenação do inferno? Qual é a base da eleição? O apóstolo Paulo responde essas questões quando ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Isso aí tá, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui na Bíblia. Eu estou com a Bíblia Shed aqui. Eu acho que está em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Vamos lá. É isso mesmo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós vamos ficar com essa parte A, que é muito usada, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Deus elege alguém baseado em sua presciência, no seu conhecimento antecipado dos fatos que estão por vir, certo? Não podemos confundir predestinação com presciência. É claro que Deus já sabe tudo o que vai acontecer no mundo. É claro que Deus já sabe, por antecipação, não é, antes da formação do mundo, tudo o que iria acontecer. Ele é onisciente. Mas, repito, não vamos confundir predestinação com presciência, que é o que está acontecendo aí no grupo aí. Pode ver na fala de 2 dos nossos irmãos aí. O conhecimento prévio de Deus, não é? Ou que ele tem das coisas, não é o que as tornam assim existentes. Não é porque Deus conhece alguma coisa por antecipação que isso, não é, o que existe, o que está acontecendo, vai existir antes, porque elas são dessa ou daquela maneira, é porque Deus determinou que assim fosse. Não, Deus conhece antecipadamente, certo? Mas não confundir presciência com predestinação. Deus conhece as pessoas mesmo antes delas nascerem. Ele sabe como elas reagiriam diante das variadas circunstâncias da vida. Deus sabe exatamente tudo que aconteceria, né, antes que as coisas acontecessem. Deus as escolhe baseado em sua presciência. Isso não nega o livre-arbítrio do homem, pelo contrário, o reafirma ainda mais. Porque uma eleição baseada na presciência divina leva, não é? Só um momentinho, gente, só um momentinho. Desculpa, gente, eu dei uma travada.
Eu disse para vocês que criança em casa não é fácil, né? Minha filha já ia abrir aqui a porta do lugar que eu tô e ia trazer a pequena. Eu tenho uma de 7 e outra de 3. Vamos continuar. Eu estava dizendo o seguinte, que Deus é soberano. E em sua soberania, ele determinou que o homem fosse dotado da capacidade de escolher, sendo, portanto, responsável pelos seus atos. O que eu falo, o que eu faço, como eu me comporto, é responsabilidade minha. Tem muita gente que coloca a culpa só no diabo. Ele pode influenciar, mas a responsabilidade é minha, não é? Então, isso é o livre-arbítrio, não é? Então, o que acontece? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, nós estamos sujeitos ao dia do acerto de contas lá no juízo final. O que nós fizermos aqui de mal vai estar escrito no livro das obras, certo? Então seria completamente sem cabimento existir um dia de juízo final se as pessoas não tivessem a mínima responsabilidade pelas escolhas que faz, por aquilo que fala, não é? Então, o que acontece? Se cada um tivesse apenas cumprido um papel teatral que lhe foi prescrito, como se fosse um fantoche nas mãos do inevitável destino, não é? É isso que praticamente o calvinismo está falando, dessa predeterminação, que Deus é que já determinou tudo que acontece, não é? E está todo mundo robotizado. E aí, queridos, para aceitar o calvinismo é preciso endossar uma série de noções teológicas incompatíveis com a Bíblia, não é? E com o caráter generoso e relacional de Deus, não é? Que desemboca em um abismo em que Deus passaria a ser responsável por todo o mal que acontece no mundo. Será que Deus é responsável por todo o mal que acontece no mundo? Nas entrelinhas, é isso que o calvinismo está falando. Não é? Então a gente teria que concluir também que Deus é responsável por suas ações e que a oração de súplica é uma farsa perversa, não é? Olha, você entra no seu quarto, fecha a tua porta e o que o teu pai que está em secreto te ouvirá. Não, então isso é um teatro. Porque ele já sabe o que vai acontecer, ele já determinou a resposta, não é? Eu estou ali só fazendo um teatrinho, fui convidado pela graça irresistível a fazer aquilo, mas na verdade Deus já determinou. Gente, não é? E aí que o futuro é imutável, Deus não pode ser persuadido a mudar de ideia, e não é isso que a Bíblia nos mostra na sua historicidade. E além de tudo isso, nós perceberíamos de que nada adianta pregar o evangelho, visto que os eleitos acabarão encontrando a salvação de um modo ou do outro. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Alguns já nasceram predestinados a ir para o inferno, coitados inocentes, não tiveram nem a condição, não é, de receber a palavra de Deus e decidir, né, se para Cristo ou não. João 13,16 tem que ser rasgado da Bíblia. Aí o John Wesley, certa vez ele explicou que enquanto os calvinistas acreditam na predestinação absoluta, nós que somos arminianos defendemos que a predestinação é condicional. Enquanto os calvinistas professam que Deus absolutamente decretou, desde toda a eternidade, salvar tais e tal pessoa e não salvar outras, em que Cristo morreu apenas em favor dos tais escolhidos, os arminianos defendem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o crer ou não crer é do homem. E dependendo do seu comportamento frente à palavra, frente ao evangelho, é que ele será salvo ou não será salvo. Mas Deus destinou a salvação para todos. Aliás, ele disse que não quer que nenhum homem se perca. Então Deus seria hipócrita. Ora, como é que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas ele já predestinou uns para a perdição? Vocês entendem, gente, o pensamento desse pessoal? Não é? Sem ofender, tá? Sem ofender, sem ser ofensivo, né? Então, a morte de Cristo, ela foi em favor de todos os homens. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Eu teria várias referências, mas para não cumpridar o vídeo, vamos para a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, ou seja, está dando tempo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
E a gente sabe que para ser salvo precisa ter arrependimento. Sem arrependimento não há salvação para o homem. Então Deus é longânimo, Ele quer que todos se salvam. Agora, todos vão se salvar? Não. Por quê? Porque está lá em João 13,16. Deus amou o mundo, deu o seu Filho, para que os que creem sejam salvos. Mas vai ter gente que não vai crer, apesar do evangelho ser pregado. Agora, que hipocrisia seria Deus, né? Querendo que todos se salvam, mas já escolheu, já predestinou alguns para a salvação. Então a morte de Cristo, ela foi em favor de todos os homens. A sua obra de expiação, ela é suficiente para salvar a todos que nascerem, que forem nascendo. Mas eficiente apenas para aqueles que depositaram a sua confiança no Salvador. A sua obra, eu repito aqui, não é? Ela é suficiente para salvar a todos. Mas ela é eficiente para salvar aqueles que depositarem a sua fé no Evangelho e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está lá em João 13,18. Aquele que crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então, gente, para isso, Cristo, ele morreu por todos os ímpios. Vamos lá em Romanos, capítulos 5, versículo 6. Vamos voltar aqui, né? Romanos 5 e 6, eu acho que é Romanos 5 e 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Todos estavam mortos em delitos e pecados, está lá em Efésios 2 e 1, certo? Agora os calvinistas defendem, ou os reformados, né? Que a graça salvadora de Deus é absolutamente irresistível e que ninguém é capaz de resisti-la, assim como um golpe de um relâmpago. Já os arminianos defendem que, embora possa haver alguns momentos em que a graça de Deus haja irresistivelmente, todavia, em geral, qualquer homem pode resistir à graça salvífica, e isso em sua eterna ruína. Isso vai redundar para a sua eterna ruína. Sim, tem gente que resiste à graça. Por isso que João 3,16 diz assim: mas o que não crer, ora, o evangelho está sendo pregado. Mas tem gente que fala: eu não quero. Eu não quero. Não é? E outra coisa, João 1,11 está dizendo lá que ele veio para os que eram seus. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberem, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ora, Jesus veio para os seus, certo? Então, Jesus chorou sobre Jerusalém, não é? Ele disse: ora, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis pegar vocês como a galinha pega os seus pitainhos, mas vocês não quisessem. O que é isso se não resistir à graça do próprio Cristo, em pessoa, Deus em pessoa, pregando a palavra? Mas eles resistiram a esta graça e, portanto, perderam a salvação. E os calvinistas também advogam que o verdadeiro crente em Cristo não pode perder a salvação. Mas nós arminianos defendemos que um verdadeiro crente pode apostatar da fé e que ele pode cair, e não apenas de modo vil, mas finalmente de modo a perecer para sempre. Vamos ler o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 1. Hebreus 6, 4 e 1. Vamos lá. Se pode perder a salvação ou se não pode. Vamos lá, Hebreus 6, 4 e 1, está escrito assim, olha: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, iluminados por quem? Pelo Espírito Santo, eles foram iluminados, e provaram o dom celestial. Depois vocês pesquisam o que é o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, participaram do Espírito Santo, foram iluminados. É impossível, não é? E provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Opa! Estavam na condição de salvos, mas vacilaram. Certo? Por isso que Paulo fala: aquele que está em pé, olhe que não caia. E provaram a boa palavra de Deus e caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Certo? Está escrito aqui, gente. E em Hebreus 10, 25 a 30, a mesma coisa. Vai corroborar, é porque minha bateria está acabando, certo? Então estiveram na condições... Não, vamos ler Hebreus 10, 25 a 30. Vamos lá? Vamos lá.
Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, uma expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Tá certo, irmão? Então tá dizendo aqui que a pessoa ela pode estar numa condição como salvo, servindo a Deus, participando do Espírito Santo, lendo a palavra, não é? Participando das bênçãos vindouras, mas ela pode apostatar da fé. E aí, então, nesta condição de apostasia, ela perde a salvação. Então, esses dois conceitos calvinistas, a graça irresistível e a perseverança infalível, são uma consequência natural da crença no decreto incondicional. Porque se Deus eterna e absolutamente decretou salvar tais e tais pessoas, não é? Escolher alguns aí, então elas não podem resistir à sua graça salvadora e nem tampouco vir a perder a salvação. Então essas questões aí, gente, se resumem em se a predestinação é absoluta ou condicional. Os arminianos, nós acreditamos que ela seja condicional, enquanto os calvinistas afirmam que ela é absoluta, não é? Então veja bem, né? Se a depravação humana foi total ou parcial, é algo difícil da gente definir biblicamente falando. Então a percepção que eu tenho é que ela não foi tão completa como muitos afirmam. Não é? Eu observo muitos sinais da bondade e da justiça em muitas pessoas, não é? E o que acontece? Daquelas que experimentaram o novo nascimento, não é? Digo, de muitas pessoas que não experimentaram o novo nascimento. E mesmo que a tal depravação fosse total, nós teríamos que considerar a graça preveniente, conforme ensinada pelo John Wesley. Olha, se vocês puderem ler o John Wesley, né? Uma certa vez eu li um livro de um escritor chamado, não sei o que lá, Rogers. Acho que eu tenho ele aqui. Adrian Rogers, em que ele começa observando que um cego precisa mais do que a luz para ser capaz de enxergar. E que quando jovem, ele costumava pensar que o seu papel como pregador era apenas o de ensinar o caminho da salvação para as pessoas. Mas logo ele percebeu que para uma pessoa cega, a quantidade de luz é indiferente. Portanto, assim como é preciso mais do que luz, não é? Para um cego poder ver, assim também é necessário mais do que a pregação para que as pessoas possam ser salvas. Porque somente o Espírito Santo é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, por essa razão, a igreja deve orar sem cessar em favor da salvação e da conversão das almas, evangelizar, não é? Sabedora da dependência que nós temos da unção do Senhor para abrir os olhos dos cegos e para a realidade do Evangelho de Cristo. Tá? Então, muito cuidado com esse conceito aí de uma vez salvo, salvo para sempre. Não é? E esse escritor ele acaba também dizendo que o homem caído é cego, não é? Ele é cego espiritualmente e, portanto, carece de visão. E como a gente ouviu que não há quem busque a Deus, nós aprendemos das Escrituras que Deus toma a iniciativa de procurar o homem, que é exatamente o que os evangelhos mostram, não é? Jesus fazendo, não é? Todo um trabalho de evangelização, e você está cansado de ver na Bíblia aí Jesus saindo pelas aldeias, pelos valados, nas sinagogas, Deus buscando salvar o homem. Por que Deus está buscando salvar o homem, se ele já predestinou quem vai ser salvo e quem não vai? Vocês percebem, gente, que não se sustenta essa teoria, não é? Ou essa teologia? Olha, se você vê Lucas 19:10, Jesus buscando a Zaqueu, não é? João 12:32, não é? Apocalipse 13:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Deus buscando o homem, irmão, Deus interessado na salvação do homem. E que Deus é esse então? É hipócrita? Não, se ele já predestinou, por que Deus estaria buscando, não é? Então veja, por que o Espírito Santo estaria tentando convencer o homem, se a graça irresistível já atrai o homem? Vocês percebem, não é? Então, gente, veja bem, não se sustenta, tá? Só se sustenta para o calvinista. Vamos lá, gente. Tá difícil hoje, viu? Tá difícil, eu escolhi um dia muito ruim para gravar, mas vamos lá. Vamos ler Efésios 1:13.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, houve uma ação da palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, eu preciso crer, não tem predestinação aqui, eu preciso de uma atitude minha de receber a palavra e crer, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Então, esse versículo aqui, não é? O calvinismo ignora esse versículo aqui, não é? E o claro destino que está dado aqui para que o homem seja salvo, não é? E ensina erroneamente que os homens são previamente escolhidos por Deus para a salvação, não é? De modo que o chamado e a graça sejam irresistíveis para o grupo dos predestinados. Então, assim fica manifesta essa clara diferença entre a graça preveniente do arminianismo e a graça irresistível do calvinismo. O calvinismo ensina que antes de se crer e ser salvo, é preciso ser previamente escolhido e estar preliminarmente posicionado em Cristo. Seria então possível estar em Cristo antes de ser salvo? Olha só. Então eu posso estar em Cristo sem ser salvo ainda, previamente? Não é? Então, nós arminianos, não é? Observando essa ordem dos eventos aqui, está claro que Efésios 1:13 ensina que primeiro é preciso ouvir o Evangelho. Lembra daquele outro versículo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então primeiro eu ouço a palavra e isso gera fé. Não tem predestinação. Certo? Não tem predestinação. E aí eu vou ser regenerado pelo Espírito Santo. A fé vem pela palavra de Deus. Então nós arminianos, não é? Queremos saber como é que o calvinista pode ensinar que é possível alguém estar em Cristo antes mesmo de crer e ser selado pelo Espírito. O apóstolo Paulo, gente, em Romanos 8:1, diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e sabemos também que os que não creem estão debaixo da condenação. Sendo assim, não é? Seria contraditório afirmar que o incrédulo estaria em Cristo mesmo antes da sua conversão. Se a graça fosse irresistível, como o Saulo de Tarso poderia então, capaz de recalcitrar, de ser teimoso contra os aguilhões, conforme a gente vê quando ele era Saulo ainda, não é? E perseguia os cristãos. E se a graça fosse irresistível, como é que poderia ser possível, não é, a queda e a perdição de que cristãos verdadeiros que tiveram seus olhos iluminados, que eu li lá em Hebreus, não é? Porque experimentaram todo o dom celestial de modo a se participaram do Espírito Santo, não é? Eles provaram da boa palavra, das bênçãos vindouras. Como é que eles poderiam perder tudo isso se a graça é irresistível? E se o próprio Jesus, ele veio lá em Tiro, não é? Corazim, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres que em ti foram feitos, eles seriam salvos. E tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus. Lembra, o próprio Jesus, o Deus encarnado pregando, eles resistiram à graça. Não se sustenta, tá certo? Então, nós precisamos de santidade, de perseverança, para evitar que nós percamos a salvação, não é? Precisamos garantir, não é, na nossa vida o fruto do Espírito, porque senão o juízo virá, tá certo? Gente, eu tinha muito mais para falar, mas já está com 20, quase 30 minutos esse vídeo aqui, mas eu acho que o que eu disse aqui já é suficiente. Um abraço a todos, Deus abençoe.